Jesus, que atenta àquilo que Deus ele está falando, está ministrando, interessante, diante daquilo que Deus ele está falando essa tarde. Deus trouxe uma palavra para poder compartilhar com os irmãos, lá em Efésios. Abra lá sua Bíblia, lá em Efésios, experimentando diante daquilo que foi falado, ministrado. Não vou prolongar muito, porque Deus já ministrou forte a essa noite. Efésios capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 4. Verso 17. Efésios 4, 17. Efésios capítulo 4, verso 17. Diz assim: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhados nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, ele se entregara a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vos aprendeste de Cristo, se é que, de fato, o ouviste e nele foste discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver fosse instruídos a vós, despides do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a seres renovados no vosso modo de raciocínios, a vos revestirmos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Só até aqui. Essa palavra ainda fala um pouco mais a respeito, mas eu quero trazer rapidamente para os irmãos que cada um de nós não podemos permitir que a nossa mente ela venha a ser bloqueada aquilo que Deus ele tem a ministrar sobre a nossa vida. Deus nos transmitiu as ordens de marchar. Devemos seguir para o campo de batalha de nossa mente e recuperar todo o poder mental que Satanás roubou de nós. Temos de apropriar-nos de toda a vida que Cristo derramou abertamente em nosso coração e vencer os poderes das trevas em nosso pensamento, alcançando a mente restaurada de Cristo pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Nós vemos aqui que essa palavra traz para nós a respeito da mudança, irmãos, de mente, mudança de pensamento. Nós vemos, irmãos, que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais, irmãos, nós estamos melhor, tanto por nós mesmos, tanto por outras pessoas.
Mas você já parou para analisar que quando uma pessoa ela se afasta de Deus, a primeira coisa ao qual ela começa a fazer, ela começa a se afastar das coisas de Deus, e daqui a pouco ela começa a se afastar dos homens e das mulheres de Deus. Porque não é isso ao qual o inimigo da nossa alma deseja sobre a nossa vida. Essa palavra ela diz que nós precisamos marchar, é isso que Cristo ele deixou para nós. E o marchar, irmãos, é nós sempre avançarmos para Cristo. Para Cristo. O evangelho, irmãos, não é um evangelho, irmãos, de conforto. Se você procura no evangelho, irmãos, conforto, você não vai encontrar. Você vai encontrar refrigério, mas você não vai encontrar conforto. Mas o que as pessoas hoje, irmãos, elas procuram em servir ao Senhor? Conforto. Fala para o teu irmão assim, conforto. Você está procurando algo errado. Em caminhar com o Senhor. Uma das primeiras palavras ou ensinamentos ao qual eu aprendi, irmãos, foi a respeito, irmãos, disso. Se você procura no Evangelho conforto, dificilmente você vai encontrar. Você pode encontrar um refrigério, algo rápido, para que você possa viver melhor. Porque aquilo que nos traz a paz é a certeza, irmãos, que nós estamos na vontade de Cristo sobre a nossa vida. Isso nos traz paz, irmãos. Isso nos traz alegria, isso nos traz gozo. Entender que eu estou no caminho, eu estou na direção, eu estou na vontade de Deus sobre a minha vida, não a minha vontade, mas cumprindo a vontade de quem? A vontade de Cristo. Ela é perfeita, é agradável, irmãos. Mas, muitas das vezes, quando nós começamos a nos deparar, irmãos, sempre, às vezes, irmãos, buscando os nossos prazeres, as nossas vontades, endurecendo os nossos corações, a vontade, irmãos, perfeita e a vontade agradável do Senhor. Quando nós lemos a respeito disso, essa palavra ela fala de como devem agir os cristãos. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto para que não mais viveis como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Como estão os seus pensamentos em Cristo? Eu posso ir mais profundo, irmãos, diante daquilo que Deus está querendo trazer sobre a sua vida. Como é que está o seu pensamento sobre essa casa? Como é que está o seu pensamento sobre os líderes dessa casa? Como é que está o seu pensamento sobre o seu irmão que se assenta ao seu lado e busca o Senhor contigo? Como é que está o seu pensamento a respeito disso? O Senhor, irmãos, essa noite, irmãos, Ele chama a nossa atenção, irmãos, a respeito daquilo ao qual nós estamos dando vazão aos nossos pensamentos. Olha o que diz, eles estão com o entendimento mergulhados nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância e que vive devido ao embrutecimento do seu coração, ou endurecimento do seu coração. Muitas pessoas acham que sabem de tudo, muitas pessoas acham que sabem a direção, o caminho daquilo que elas devem fazer, mas são pessoas, dificilmente, irmãos, de escutar um conselho e acatar esse conselho. São pessoas orgulhosas. E que o final dessas pessoas, irmãos, é trevas, irmãos. Não é na luz. Eu digo ao Senhor, eu renuncio, irmãos, a mim mesmo, todos os dias. Porque se eu não renunciar a mim mesmo todos os dias, eu não estaria aqui, irmãos. Eu não estaria trazendo uma palavra sobre a vida de vocês, eu não estaria, irmãos,
justamente com minha esposa liderando esse ministério, já tinha, irmãos, batido em retirada. Eu só estou aqui porque eu renuncio a mim mesmo e dou preferência à vontade de Cristo sobre a minha vida. O que você tem feito? Quais os seus pensamentos, a sua busca diante do Senhor? O Senhor chama a sua atenção para que você possa mudar, irmãos, os seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles precisam ser mudados, porque se os seus pensamentos, eles forem mudados, a sua vida vai ser mudada, a sua vida vai ser transformada, a sua vivência, irmãos, ela vai ser melhor. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. O Senhor chama-nos a isso, irmãos, para que possamos viver uma vida melhor com Ele. Para que cada um de nós, irmãos, possamos viver melhor. Porque essa palavra, irmãos, ela fala que nós não devemos dar lugar ao diabo. E aonde que ele começa a agir, irmãos? Começa a agir na nossa mente. Porque ele está falando sobre uma mudança daquilo que nós fazíamos antes, para que nós não viemos fazer mais. A forma ao qual eu agia antes, para que eu não venha a agir mais, como eu me comportava antes. Eu não venha me comportar mais. Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Porque quanto mais, irmãos, são os pensamentos, mas chegou uma hora que ele começa a ser expressado. Muitas das vezes essa expressão começa a vir através da sua fala. Porque essa palavra, ela fala também, não entristeçais, ou não vem entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual fosse selados para o dia da redenção. Toda a amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Isso fala sobre uma transformação ao qual nós precisamos ter sobre a nossa vida. O Senhor lhe fala através dessa palavra. Da mesma forma ao qual o Senhor, ele te perdoou, perdoe o seu próximo. Você está pronto para isso? Mas eu quero trazer também uma palavra sobre a sua vida. Muitas pessoas têm dificuldade de perdoar o seu próximo. Mas essa dificuldade de perdoar o seu próximo é a dificuldade de perdoar a si mesmo. Quando uma pessoa ela não consegue perdoar a si mesmo, se torna mais difícil dela perdoar o seu próximo. Olha o teu irmão que está ao seu lado e fala, essa noite é tempo de mudança. Ao tempo ao qual o Senhor lhe proporcionou para cada um de nós aqui nessa noite. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Juntos, irmãos, com só propósito, servir a Cristo. Juntos, nós venceremos em Cristo. Juntos, irmãos, nós vamos avançar em Cristo. Eu quero que você procure um irmão. Você vai grudar nele aí. Um irmão. Todos, um irmão. Procure.